Perfeito. Nossa, bem. Bom, boa tarde para mim, boa noite para vocês, né? É um prazer muito grande estar junto de todos aqui, a gente trocando o calor do Rio de Janeiro com o frio da Irlanda, né? É a troca, né? A troca, acima de tudo, é a troca das nossas emoções, do nosso calor, né? Do calor humano, né? Então, realmente é um grande prazer estar aqui com vocês, poder trabalhar um pouquinho, poder conversar um pouquinho. E eu sempre digo sempre, né, é uma coisa que eu digo sempre, né? Eu não posso perder esses empregos, né? Esses empregos a gente não pode perder. Então, sempre dentro do possível, da possibilidade de vocês e da minha, eu estou à disposição para a hora que precisar, da maneira que precisar, tá? É só contactar comigo assim um pouquinho antes, porque é, a gente faz a opção de coisa, né? Então, a gente precisa ter um tempinho antes, mas tudo bem. Mas então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre amor, né? Essa coisa tão bonita, uma palavra tão bonita que nos remete a um sentimento tão bonito e que a gente, às vezes, ainda coloca assim com determinadas restrições, né? Ou a intensidade, nós não colocamos esse sentimento com restrições, nós colocamos a intensidade desse sentimento com restrições, né? Favorecendo aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, que eu digo sempre, são aquelas pessoas que estão da porta da casa da gente para dentro, né? E pensando um pouquinho, dando uma série de outros senões e desculpas para as pessoas que estão da porta da nossa casa para fora, né? Da porta para dentro a gente entende, a gente compreende, pode ser difícil, mas a gente compreende. Da porta para fora, muitas vezes a gente vai até a página 2, né? Quando chega assim, na metade da página 2, a senhora não dá. Daqui para frente não dá para continuar, né? E não foi isso que Jesus falou para a gente, né? Jesus colocou para a gente dessa capacidade da gente estender para o nosso próximo esse carinho, essa afetividade, essa forma mais delicada de tentar enxergar o outro com as suas deficiências. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é complicado, mas não é impossível, né? Então a gente precisa desenvolver essa habilidade. E para isso, a gente sempre fala, sempre lembra de um ditado, quer dizer, de um ditado, de uma máxima antiga, né, que lá de um sábio da antiguidade já disse para a gente mesmo, né, é o tal do conhece-te a ti mesmo. Para eu entender como eu funciono nessa questão da afetividade, eu preciso me conhecer um pouquinho. Eu preciso entender o que é fácil para mim na questão da afetividade e o que não é tão fácil assim na questão da afetividade e trabalhar isso que é mais difícil para mim, né? Eu conheço a ti mesmo. Eu sei que eu consigo me relacionar relativamente bem com algumas pessoas e com outras talvez fique um pouco mais difícil. Agora, entender por que com as outras fica um pouco mais difícil. É essa a nossa tarefa, né? Que muitas vezes a gente considera assim, para mim não dá mais, nessa encarnação não dá mais, eu vou deixar para outra, eu tenho a eternidade a meu favor, se eu não conseguir nessa, eu posso conseguir na outra. E não é bem assim, né? A gente tem a eternidade a nosso favor, mas por que que a gente vai ficar sentado esperando que a eternidade se apresente para que a gente possa se modificar? Né? Então, é o nosso trabalho de construção, né? É olhar para essas nossas dificuldades e tentar entender, né? Não impor, mas tentar entender e tentar modificar com a doçura também. Porque o amor que existe no ser humano, ele se estende a ele também. Né? Se você não se trata com paixão, se a compaixão não está envolvendo a todos nós no momento que a gente precisa exercê-la, tem alguma coisa errada. Né? Porque a gente se deve esse sentimento, a gente se deve esse carinho, a gente se deve esse amor. Né? E aí eu fui ver lá no Dr. Google, né, a definição de amor, e uma das definições que ele traz para a gente é assim: amor é um conjunto de emoções e comportamentos caracterizado pela intimidade, pela paixão e comprometimento. Comprometimento. Ele envolve cuidado,
proximidade, proteção, atenção, afeto e confiança. Né? É básico, né? É básico. Para a gente desenvolver essa capacidade de entender melhor o outro, que é uma das aplicações do amor, a gente precisa ter confiança. Eu preciso ter certeza de que o outro, apesar dos seus momentos difíceis que ele pode atravessar, mas ele tem aquele sentimento inato dentro dele, né? Ele não está ali tentando fazer alguma coisa só de aparência, né? Então, eu preciso ter essa confiança. E essa confiança vai nascendo justamente com a nossa convivência. Porque quando a gente não convive com a pessoa, é fácil a gente aceitar os defeitos, né? A gente aceitar as mazelas, aceitar as coisas que não são muito boas, que não são tão corretas assim. Mas quando a gente convive, quando está da nossa porta para dentro, que a gente tem que conviver mais de uma hora, conviver um período grande, aí a gente vai conhecer melhor. Vai conhecer melhor quem é aquele outro, né? Porque aí o que não nos incomoda da porta para fora, da porta para dentro começa a incomodar, né? Quando a gente junta a escova de dente, aí a gente começa a ver algumas coisas que incomodam a gente, né? E quando não é o caso de juntar a escova de dente num relacionamento, mas o relacionamento familiar mesmo, né? A gente são pessoas diferentes, são espíritos diferentes. Não podemos esquecer que somos espíritos diferentes, que têm uma determinada afinidade, um determinado aspecto, e que precisam estar juntos até para se ressarcir nas coisas que não conseguiu trabalhar antes, né? Porque, olha só, vamos imaginar, nós sabemos espíritos imortais, então estamos vivendo esta encarnação. No momento que essa encarnação termina, que a gente chega ao plano espiritual, que a gente vai fazer o nosso check-in no plano espiritual, o mentor pode perguntar assim para a gente: Ô, Vânia, como é que você foi na questão familiar, quesito família? Aí a gente para e pensa, né? Aí a gente diz assim: olha, com exceção de A, B, C, D, E, F, os outros foram tranquilos, né? Os outros foram tranquilos. Mas o A, o B, o C, o D, o F, o G, ou sei lá, o M, não, era mais difícil, era mais complicado, mas a gente conseguiu levar, né? É a resposta que a gente dá, a gente conseguiu levar. Tudo bem, a mesma coisa no quesito trabalho, mesma coisa no quesito social. A gente tem sempre aqueles personagens A, B, C, D que a gente não tem tanta afinidade assim. Tudo bem. A gente está estagiando lá no plano espiritual, aí recebe um recado de repente que a gente vai precisar reencarnar. Aí nós vamos, junto com esse mentor espiritual, com esse amigo espiritual, amigo do peito, né? Olha só, nós vamos agora preparar as escolhas das suas provas, porque nós é que escolhemos, né? Nós não podemos esquecer que nós é que escolhemos. Deus não imputa para a gente. Você vai viver aqui, você vai renascer nesse país, você vai renascer nesta profissão. Não, nós escolhemos segundo aquilo que nós estamos precisando. Porque não podemos esquecer que nós somos espíritos perfectíveis, com tendência à perfeição. Se, por um lado, fomos criados simples, ignorantes de conhecimento, mas fadados, porque a lei que nos rege é a lei de progresso, fadados à perfeição. Né? Então, a gente precisa, eu vou escolher lá o que eu estou necessitando de consertar, de arrematar, de entender de uma forma melhor o que está dentro do meu espírito, que eu não consegui dar conta daquilo. Então, eu vou lá e eu escolho, né? Eu escolho. Porque a gente, enquanto desencarnado, você tem uma visão mais global, a gente tem uma visão mais ampla. É como você ver, por exemplo, você vê a vista de uma cidade do plano. Quando você está no mesmo plano das ruas, você tem uma visão compartimentada, né? Eu tenho a visão de uma praça, eu tenho a visão de ruas que possam sair nessa praça, eu tenho a visão de prédios, mas eu tenho aquela visão ali onde a minha vista alcança. Se eu vou nesta mesma cidade para um andar mais alto, se eu vou até um arranha-céu, se eu vou até um edifício e que eu tenho uma varanda que eu possa observar bem mais alto, eu vou ter a visão daquela cidade como um todo. Então, eu não vou estar limitada só àquela visão que eu estava lá embaixo no plano. Né? Quando eu estou numa parte mais alta, eu consigo enxergar tudo. Assim é o espírito. Quando a gente está encarnado, a gente olha aquilo que a gente acha que é o melhor, acha
que é o necessário. Acha que está dando trabalho para a gente, né? Agora, quando a gente desencarna e está no plano espiritual, eu vou enxergar toda essa minha história de um plano muito mais alto. Aí eu vou poder entender, né? Por que com A, com B, com C, com D, o relacionamento não foi tão fácil dentro da família? Por que no trabalho também não foi tão tranquilo assim? Eu vou entender isso tudo. E aí, na hora que eu vou reencarnar, eu vou escolher determinados espíritos para compartilhar uma vida comigo, uma encarnação comigo, e determinadas condutas, determinadas profissões, determinadas atividades que eu vou fazer, em que eu vou precisar entender melhor aquilo ali um pouquinho. Vou precisar entender alguma coisa melhor. E aí, o mentor espiritual chega para a gente e diz assim: olha só, você vai reencarnar na família, na sua família, você vai receber o A, o B, o C, o D, o E. Aí a gente diz assim, né, dentro da rebeldia que é peculiar ao ser humano ainda, né? A gente diz assim, mas de novo, mas, puxa vida, olha só, eu fiquei até o final, eu tolerei até o final, eu aturei até o final, e por que que agora eu preciso voltar com esses espíritos dentro do meu círculo familiar, do meu círculo de amizade? Aí o mentor diz assim para a gente, porque você aturou, você tolerou, e a lei não é de aturar nem de tolerar, a lei é de amor. Então agora você vai precisar aprender a amar, né? Aí a gente recebe o marido complicado, né? O filho também um pouco trabalhoso, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o tio, né? Então a gente recebe esses espíritos que têm uma afinidade com a gente, se não estivesse, não estaria junto, né? Para a gente tentar modificar esse nosso sentimento, né? Esse sentimento do tolerar para o amar, do da não aceitação tão ampla, geral e restrita para uma aceitação ampla, geral e restrita. E aí, aí a gente se pergunta assim, mas por que vem na família? Porque na família a gente ama. Na família a gente ama, apesar de todo problema que possa existir. Eu amo. Eu sei que é defeituoso, eu sei que é intransigente, eu sei que é teimoso, eu sei que é impaciente, mas é meu, eu amo, né? Eu sempre falo isso. Quando você olha, por exemplo, muitas vezes o filho do vizinho, você diz assim, adolescente como o seu, tá? Aí você diz assim, nossa, mas fulaninho, né? Ele é assim, meio respondão, né? Para a mãe e para o pai, né? Ele é assim meio atrevido para falar, né? Ele é meio teimoso com as coisas que ele quer, ele bate pé naquilo que ele quer, né? Ele é assim, um pouco teimoso, né? Aí quando a gente vai analisar o da gente, que também é teimoso, aí a gente diz assim, não, meu filho não é teimoso, eu sou avó, né? Aí eu vou dizer assim, meu neto não é teimoso. Meu neto ele tem uma personalidade marcante. Ele sabe o que ele quer. Então ele tem uma personalidade marcante. Ele não é respondão, ele tem uma opinião firme, sabe? Ele tem uma personalidade, ele tem uma opinião firme, sabe? Ele não se deixa levar por muita facilidade. E é assim, né? E é assim. Certa vez, eu estava num ônibus aqui no Rio de Janeiro e atrás do banco que eu estava sentado, no banco de trás, estava sentado duas senhoras. E elas conversavam sobre os filhos. Cada uma tinha um casal de filhos, os filhos casados. Aí uma delas fez assim, conversando com a outra, né? Olha só, a minha filha, ela tirou a sorte grande. O meu genro é um amor de pessoa. O meu genro é amigo, o meu genro é parceiro. O meu genro, ele levanta de manhã, ela fica deitada na cama quando ela não precisa levantar cedo. Ele faz o café, arruma o café, deixa a mesa toda arrumadinha para depois ela levantar e tomar o café. Ele vai ao mercado, ele faz hortifruti, ele pega as crianças na escola, quantas vezes ele chega em casa, ele olha a pasta das crianças, a mochila, ele vê o que precisa providenciar de material, muitas vezes ela está trabalhando, ele faz isso tudo, né? Ele elabora tudo, ele é assim um amor. A minha filha realmente é uma pessoa feliz, eu agradeço a Deus porque ela é uma pessoa feliz, que o meu genro vale ouro, meu genro é um menino de ouro.
Mas o meu filho não teve essa sorte. Meu filho, a minha nora, não é assim tão amiga dele, né? Por quê? Agora você veja só, ela faz ele fazer mercado e fazer hortifruti. Ela não vai para mercado e para hortifruti. Quem vai para mercado e para hortifruti é ele. Né? Quantas vezes, às vezes, ela vai levantar mais tarde, e você acredita que ele faz o café da manhã para ela? Você acredita que ele faz isso? Que ele olha, ele administra a vida das crianças e coisa e tal? Ele estava fazendo justamente, né, é, 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 o que o marido da filha estava fazendo. Né? O filho estava com o mesmo comportamento que o marido da filha, que o genro, né, estava fazendo e que ela admirava imensamente. Então, é essa história da porta para dentro. Né? O meu filho pode ter todos os defeitos. O meu filho pode ser respondão. O meu neto pode ser extremamente teimoso. Mas eu amo, então ele não é teimoso, ele tem personalidade marcante. Né? Porque a gente vai tornar diferente essa nossa capacidade de amar. Quando não foi isso que Jesus falou para a gente? Jesus falou para a gente que o amor é universal. A gente precisa dedicar esse amor a todas as pessoas. Né? E aí, aqui no Evangelho, lá no item 10, ele diz assim, ele começa dizendo assim para a gente, se eu me permitir ler aqui, por exemplo. Meus caros condiscípulos, é o Sanson, né? Nosso amigo Sanson, lá do céu e inferno. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai muito, para que possais ser amados, né? Amai muito para que possais ser amados. Eu não quero ser amada, eu não quero ser bem cuidada, então eu preciso amar e aprender a cuidar do meu próximo também, né? Ele continua: esse pensamento é tão justo que encontrareis nele em tudo que o consola e acalma os sofrimentos de cada dia, ou antes, praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. É a lei maior, né? É a lei maior. Porque se eu não coloco amor naquilo que eu faço, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer? Às vezes, a minha atitude pode não ser a atitude que eu gostaria de ter. Eu ainda não consigo. Eu preciso entender o que o outro consegue e o que o outro não consegue fazer. Às vezes, a atitude dele encerra um carinho e um amor tão grande, mas as pessoas enxergam aquela atitude de uma forma diferente. E a gente, às vezes, não consegue enxergar desse jeito. Né? Eu sou professora, aposentada, e tenho assim, algumas histórias que foram assim, marcantes na minha carreira. 34 anos de magistério com histórias assim, marcantes. E teve uma história de um menino, numa escola que eu trabalhei, que foi assim, muito marcante para mim. Volte e meia eu falo nessa história tão marcante que ela foi. Eu trabalhava nessa escola 3 dias na semana. Eu trabalhava na parte da manhã, de tarde eu trabalhava em outras escolas. E eu trabalhava lá toda segunda-feira, quando eu chegava, eu trabalhava segunda, quarta e sexta. Toda segunda-feira, quando eu chegava, tinha um menininho no portão da escola. Ele esperava estacionar o carro, ele estava com o portão da escola com uma rosa na mão. Ele me dava aquela rosa, toda segunda-feira. Ele pegava aquela rosinha e me dava rosa. Professora, é para a senhora, essa rosa é para a senhora. Eu pegava aquela rosa, levava comigo, né, para dentro da escola. Quando eu saía daquela escola que eu ia para outra, a rosa acabava ficando dentro do carro. E às vezes eu só chegava em casa, tipo assim, 9 horas da noite, dava aula até tarde. Toda segunda-feira ele fazia isso. Um belo dia, eu estou dando aula na turma dele, e eu estava com a cabeça assim abaixada, que eu estava fazendo umas anotações que eu precisava fazer para o diário de classe, e ele e um outro menino da mesma turma, eles se desentenderam. Eu não vi o que foi. Eles se desentenderam. Quando começou aquela balbúrdia, começou aquele barulho, que eu levantei a cabeça, eles estavam brigando. Um estava brigando com o outro, uma atitude até um pouco agressiva. Eu levantei, fui até eles, falei com eles, o que é isso que eles estão brigando por quê? O que é isso? Lugar não é, escola não é lugar de briga, escola é lugar de fazer amigos, não é lugar de desentendimento. Por que vocês estão desentendendo? Nós precisamos ser amigos. E já deixei os dois de lado, né? Quando já estava
dando a hora do recreio, eu liberei a turma e falei, eu quero conversar com vocês dois. E conversei com os dois, falei o que precisava falar, no sentido de que a briga não era uma coisa bem-vinda, né, para ele. Aí um deles fez assim para mim, mas foi ele que começou. Eu falei, meu querido, eu não vi. Eu não vi quem começou. Então, por isso, eu estou chamando a atenção dos dois. Eu não quero isso na sala de aula. Eu não quero isso entre vocês. Aí ele virou para mim e fez assim: acho que a senhora gosta mais dele. Eu falei: não, eu não gosto mais dele, não. Eu gosto dos dois. Aí o outro que me dava a rosa saiu e ele fez assim para mim. O que estava brigando fez assim para mim: eu quero conversar com a senhora. Aí ele: não vou descer para o recreio, vou ficar aqui. Aí, quando a turma saiu, o outro saiu, ele fez assim para mim: a senhora gosta mais dele do que de mim? Eu falei: não gosto, tira isso da sua cabeça, entende? Eu gosto dos dois igualmente, agora eu vou chamar a atenção de quem eu precisar chamar a atenção. Aí ele fez assim para mim: a senhora gosta dele porque ele dá uma rosa toda semana? Eu falei: não, também não tem nada uma coisa a ver com a outra. Aí ele virou para mim e fez assim: a senhora sabe onde ele pega aquela rosa que ele dá toda segunda-feira quando a senhora chega aqui na escola? Eu falei, não, eu só sei que ele me dá rosa. Pois é, ele pega essa rosa no despacho da esquina da rua aqui de trás da escola. Então, eu recebi a rosa que estava lá num trabalho de uma seita, né? Que estava lá. Eu falei para ele, meu filho, eu só sei que eu ganho a rosa. Eu só sei que eu ganho a rosa. Então, para mim, o que interessa é a rosa que ele me dá. Porque deve ter um carinho aqui. Mas ele pega a rosa lá do despacho, tá bom, tudo bem, tudo bem. Passou. E esse menino espalhou para a escola inteira que a rosa que o outro me dava era a rosa do despacho. Era uma escola pública, uma escola municipal, num subúrbio carioca, numa área de pessoas que não tinham um poder aquisitivo assim muito grande, uma área de trabalhadores, um subúrbio de trabalhadores, essencialmente de trabalhadores de fábrica, de fábricas que tinham na redondeza. Então, eram trabalhadores ali, eram operários, eram trabalhadores ali. E esse garoto espalhou para a escola inteira que a rosa que eu ganhava era a rosa desse despacho. E aí, depois, esse menininho que me dava a rosa chegou para mim e fez assim para mim: a senhora tá aborrecida comigo? Eu falei: não, não estou aborrecida comigo. Olha, professora, eu lhe dou a rosa do despacho porque eu não tenho dinheiro para comprar uma rosa para lhe dar. Mas eu te amo, viu, professora? Eu te amo muito. A rosa é com amor. Então, é o amor, é o sentimento, né? É o sentimento. E aquela rosa andava comigo no carro muitas vezes, o dia inteiro. Eu só chegava em casa à noite, imagina, uma rosa que foi pega de um lugar, que já devia sido arrancada do pé ou de algum lugar há algum tempo. Eu chegava em casa muitas vezes, a rosa estava assim completamente murcha, murcha. E a minha família, eu venho de uma família toda católica. E quando eu chegava em casa, minha mãe falava assim para mim: você ganhou rosinha? Deixa eu botar rosinha lá na minha santinha. Ela tinha lá uma altarzinha com a santinha. Ela não podia nunca imaginar que era uma rosa de um despacho, de um trabalho, né? Porque acho que eu não entraria nem em casa se ela soubesse que a rosa era dali. E quando eu colocava a rosa naquele jarrinho, a rosa, ela conseguia reviver, ela conseguia se tornar outra vez viçosa, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes ela conseguia se tornar viçosa outra vez e ficava lá, durava mais um dia, 2 dias, aquela rosa ali. Então, o que é isso? Né? Que sentimento aquela rosa estava impregnada por parte dele que cortava toda e qualquer coisa? Eu nunca fui, nessa época, eu já era espírita, mas estava iniciando na doutrina espírita, não conhecia talvez tanta coisa, não estudasse tanto, mas que era aquele, que sentimento era aquele que ele colocava ali, né? Ele colocava aquele sentimento ali, e aquele sentimento, aquele pensamento daquele sentimento de carinho dele, acabava por desfazer toda e qualquer outra vibração que aquela flor pudesse carregar. Né? Então, é isso que ele coloca aqui para a gente, quando ele coloca aqui, né? Quando ele diz assim, onde é que tá? Esse pensamento é tão justo que encontrareis nele tudo que consola e acalma os sofrimentos. De cada dia ou antes, praticando estas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Os estudos espíritas, ele continua, os estudos espíritas desenvolveram em nós a compreensão do futuro e assim tens uma certeza, a de avançar na direção de Deus.
né? Que Jesus colocou para a gente. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho conhecimento de que somos espíritos eternos, de que somos espíritos imperfeitos, de que estamos a caminho desse trabalho, a caminho dessa evolução, a gente consegue compreender melhor, a gente consegue aceitar melhor a dificuldade do outro. Porque às vezes eu quero que entendam a minha dificuldade. A minha dificuldade para mim é imensa. A dificuldade do outro, muitas vezes eu posso olhar e dizer assim: ah, é só uma coisinha pequenininha. Ah, é só um dedinho que está machucado. Mas talvez aquele dedo machucado incomode tanto a ele quanto uma dor na minha coluna pudesse incomodar também. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente começa a estudar, começa a entender das limitações que nós, enquanto espíritos imortais, temos, que nós, enquanto espíritos imortais, ainda precisamos trabalhar, eu vou dilatar a minha capacidade de compreensão. Né? Então, a partir do momento em que eu amo, eu vou dilatar a minha capacidade de compreensão. É como as senhorinhas que estavam no ônibus junto comigo, né? A filha tirou a sorte grande, porque o genro fazia tudo que ela queria que o genro fizesse para a filha. Mas ela não queria que o filho tivesse as mesmas atitudes para com a nora. E quando eu entendo a lei do amor, eu entendo isso. Eu entendo a linguagem como linguagem de amor. A visão dela, certamente, se ela entendesse melhor, né, a linguagem do amor, a visão dela não seria a visão da nora estar explorando o filho. Talvez a visão dela pudesse ser assim: que bom que meu filho também é um excelente marido para minha nora. Assim como a minha filha tem um excelente companheiro, que bom que o meu filho é um excelente companheiro. Né? Mas assim, é aquela coisa do egoísmo, né? Aquela coisa de olhar para mim, eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, primeiro os meus e depois os outros, leva a gente a essa compreensão. Então, por isso, a gente precisa vir junto na mesma família. Né? Porque aí, certamente, eu vou entender isso. Eu vou entender essa possibilidade. E é a lei da evolução, a gente só consegue evoluir assim. Né? A gente só consegue evoluir assim. Quando a gente compreende que o Jesus que a gente ama não está distante da gente, ele está pertinho da gente, né? Ele está bem pertinho da gente, mas a gente às vezes acha que ele está longe, ele não está do lado da gente, porque às vezes quando acontecem algumas coisas que não são muito favoráveis, a gente pensa assim: meu Deus do céu, onde está Deus que não me vê? Onde está Jesus que não consegue perceber? Né? E a doutrina espírita vem trazendo, vem desmistificando isso. A doutrina espírita vem tirando Jesus dessa cruz, que a gente foi habituado a ver Jesus na cruz, e traz o Jesus para estar do lado da gente. Ele não é aquele irmão distante, não é aquele pai distante, muito pelo contrário, é aquele pai amigo que está perto da gente, que está ajudando, que está abençoando, que está fortalecendo, que está conduzindo. Né? Quantas vezes não falam para a gente através de intuições que a gente tenha? Quantas vezes não acontece com a gente o seguinte: você está com a intenção de fazer alguma coisa e, de repente, você diz assim: ah, eu queria fazer isso, mas eu não vou, não. Vou fazer isso hoje, não, vou deixar para fazer depois eu vou fazer isso. Aí você deixa para fazer depois. E depois você fica sabendo que talvez tenha acontecido alguma coisa, que se você saísse de casa para fazer aquilo, talvez você tivesse sido atingida por uma situação que não fosse tão agradável. Não é o carinho que esses amigos espirituais, que são os mensageiros da paz, que são os mensageiros de Jesus, têm com a gente? Não é o amor que esses amigos espirituais têm com a gente? É o amigo, é o amor. Mas eu preciso entender que esse amor que ele coloca para mim, eu tenho o dever de repartir com o outro também. Porque no outro dia recebi uma frasezinha de um amigo meu, que eu falei: é verdade, a gente não para para pensar nisso, né? Quando a gente diz assim: é difícil amar o próximo, é muito difícil amar o próximo, que a gente lembre sempre que nós somos o próximo de alguém.
Nós somos o próximo de alguém. Então, se eu acho difícil amar o próximo, alguém pode dizer para si, poxa, mas a Vânia é difícil de ser amada. Mas eu quero ser amada. Mas eu acho difícil amar o próximo. Então, a gente precisa entender isso também. E todos esses esclarecimentos, todo esse conhecimento, a doutrina espírita traz para a gente. Vem trazer isso para a gente, né? Quando diz, és um espírito imortal, estás a caminho da perfeição. Você vai chegar à condição de espírito puro, você vai chegar à condição de espírito perfeito. Ah, mas é difícil. É difícil. Mas o doutor Bezerra de Menezes não conseguiu chegar lá? Conseguiu, né? Madre Teresa de Calcutá não consegue chegar lá, não conseguiu chegar lá, com tantos exemplos que ela nos deu? Conseguiu. Irmã Dulce não conseguiu chegar lá. Chico Xavier, que a gente teve assim pertinho da gente, né? Assim, dividindo um espaço com a gente, próximo da gente, não conseguiu chegar? Conseguiu. Aí a gente diz assim: ah, mas eu não sou doutor Bezerra de Menezes, eu não sou Eurípides Barçanufo, não sou, eu não sou Irmã Dulce, não sou. Mas eu tenho todas as potencialidades para ser. Eu tenho todas as potencialidades. Todos nós temos todas as potencialidades de ser, de ter atitudes desse jeito. Mas a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que entender, né? A gente precisa entender. E entender a dificuldade do outro é um trabalho que eu tenho para fazer. Eu entender que o outro, apesar das dificuldades dele, a maneira como ele entrega o amor para mim é como ele sabe amar. Ele não vai amar segundo os meus critérios de amar, ele vai amar segundo as possibilidades dele amar. Mas às vezes eu acho que o amor que eu recebo é pequeno, é pouco. Ele ama muito, mas ele não sabe dizer de maneira diferente. Ele não sabe dizer de maneira diferente. Então, ele vai dizer, às vezes, daquela forma assim, meio esquisita, que a gente acha esquisita. Vai dizer daquela forma assim, poxa, mas com todo mundo, fulano age assim, assim, comigo é tão mais rigoroso. A gente já parou para pensar que talvez seja mais rigoroso porque ama muito. E porque ama muito, a pessoa é mais rigorosa, porque quer que a pessoa se modifique, quer que a pessoa se torne uma pessoa diferente de uma forma mais intensa. Ele ainda não consegue, talvez não consiga enxergar as limitações, mas ele quer o melhor. É difícil? É. É trabalhoso? É. Mas não é impossível. Tem horas que dá vontade de dizer assim, ah, não quero saber mais disso, não. Olha, nessa para mim já deu. Entende? Nessa para mim chega, nessa para mim chegou, não consigo mais, vai ficar para uma outra oportunidade. E quando será a nossa próxima oportunidade? A gente já parou para pensar? Qual será a nossa próxima oportunidade? Né? Não é perto. Tem um livro de André Luiz, eu não me lembro qual é, qual é o volume, qual é o livro, que tem um espírito. Na história, ele aparece até como se fosse um dos mentores, né, de André Luiz, eu não me lembro qual é o livro, que ele precisa reencarnar. Ele está programando a próxima reencarnação dele, mas ele precisa reencarnar junto a um determinado espírito. Tá? Ele precisa de encontrar esse espírito para poder começar todo um trabalho, né, de afinidade, para poder reencarnar. E ele procura esse espírito há 200 anos. Ele não consegue encontrar esse espírito. E enquanto ele não conseguir encontrar esse espírito, ele não tem como reencarnar. Ele está pronto, mas ele precisa de encontrar esse espírito. Aí quando a gente diz assim, né? Quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus do céu, e a gente diz assim, eu vou deixar para a próxima. Na próxima eu vou consertar isso. Agora não dá. E se de repente, né, a gente ficar esperando um espírito que a gente não acha e ter que esperar 200 anos, né? A gente já parou para pensar nisso? Tinha que esperar 200 anos para poder reencarnar. E aí? Ah, meu Deus do céu, 200 anos. Então, quando Jesus fala para a gente, vá e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, ele está falando isso. Você está lado a lado. Você está lado a lado, sabe? Vamos construir uma relação lado a lado? Com pai, com mãe, com irmão, com marido, com cunhado, com sogro, com sogra, com filho, com sobrinho. Vamos construir uma relação lado a lado?
né? Não é dizer amém a tudo, não é dizer deixar acontecer tudo, mas é se predispor a conversar, se predispor a compreender a dificuldade do outro. Então, se a gente consegue se predispor a isso, a compreender a dificuldade do outro, né? Dentro de um programa que a gente pode elaborar para a gente, hoje eu vou tentar compreender a dificuldade do meu próximo durante 1 minuto. Eu vou analisar com isenção durante 1 minuto. Amanhã eu posso começar a trabalhar isso, eu tentar compreender a dificuldade do outro durante 2 minutos. No outro dia, durante 3 minutos. No outro dia, durante 4 minutos. Mas é pensar, refletir, saber o que a gente precisa modificar na gente para poder estender a mão para o outro também. Se a gente for fazendo assim gradativamente, depois de 24 dias, a gente está tentando compreender o outro 24 horas por dia. A gente já pensou nisso? Não é um trabalho de hoje eu não consigo nada, amanhã eu tenho que fazer tudo. Não, é gradativo. A lei divina age assim com a gente. Se você sai de uma encarnação como um bárbaro, para você reencarnar na outra encarnação, você não vai chegar na outra encarnação como um ser angelical. Você vai encarnando, reencarnando, 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 até você conquistar todas essas características. Tem um livro, ver se vocês conseguem, é um livro da. Como é que é o nome, Ivânia? Eustáquio, 15 séculos de uma jornada, de uma trajetória de uma jornada. Eu nunca sei se é trajetória ou jornada. Ele é um livro que foi psicografado pelo pessoal do interior de São Paulo, da cidade de Matão, que era a terra de Cair Barchutel, que foi um grande divulgador da doutrina espírita no Brasil. E esse grupo tem um grupo espírita, né, que trabalha, que desenvolve esse trabalho, um trabalho que Cair Barchutel começou com divulgação através de rádio, na época dele rádio, né? Na época dele não tinha televisão, não tinha nada disso, era só rádio. Então eles trabalham, ainda fazem esse trabalho hoje utilizando todas as mídias, e ele é uma pessoa da Casa Espírita, psicografou, a autoria espiritual é de Cair Barchutel, e uma pessoa da Casa Espírita psicografou. O livro começa com a história de Eustáquio, no livro começa a história lá pelo ano de 440 e pouco, em que ele, na época em que a sociedade era bárbara, né, ele era um bárbaro. Ele eliminava as pessoas com requintes de crueldade, como a sociedade no momento entendia que deveria ser, né? E ele vai, ele reencarna, ele desencarna, ele reencarna, ele desencarna, e ele vai, o livro vem contando essa história dele, nessa trajetória todinha. O livro termina por volta de 1945, e esse espírito, que lá no início começa como um bárbaro, ele termina no livro por volta de 1945, ele reencarnado no Brasil, não sei que cidade, ele era voluntário da Cruz Vermelha e auxiliava os feridos da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê assim, ele começou lá atrás, 1500 anos atrás, ele era um bárbaro, mas ele foi se acertando, se ressarcindo com essa lei divina através do amor dessa lei divina, para que ele pudesse terminar aquela trajetória do livro como alguém que estava auxiliando todos os feridos da Cruz Vermelha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a lei divina não cobra da gente que a gente termine uma encarnação de um jeito e recomece a outra encarnação como um ser angelical. Ela vai simplesmente nos dando a possibilidade e vai nos mostrando a paciência divina, né, a misericórdia divina, para que a gente consiga entender todo esse mecanismo, até chegar o momento que a gente consegue. Então, se a gente começa um dia com 1 minuto, eu tentando ser tolerante, eu tentando entender a dificuldade do outro, 1 minutinho só. No dia seguinte, eu consegui 1 minuto. Então, vamos tentar 2 minutos? Não consigo 2 minutos. E 1 minuto e meio, será que consegue? Consigo. Então, vamos tentar 1 minuto e meio. No outro dia, 2 minutos. A gente vai dentro do ritmo que se tem, né? Dentro das possibilidades da gente. Mas o importante é não esconder, o importante é olhar. Olha só, aquela pessoa que me irrita bastante, hoje, durante 1 minuto, eu vou olhar ela como se fosse a pessoa que eu mais amasse na vida, como se fosse minha filha.
como se fosse meu filho. Alguém a ama, né? Então, vou tentar olhar desse jeito. E assim a gente vai, gradativamente, a gente vai conquistando essa nossa característica, essa nossa possibilidade. Porque vai chegar um dia que a gente vai se amar. A Terra está sofrendo essa modificação. Ela está saindo de um planeta de provas e expiações, está se organizando para chegar a um planeta de regeneração. Se a gente olha a sociedade de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, e a gente olha a nossa sociedade de hoje, apesar de todos os problemas, ela está muito melhor. Ela está muito mais amorosa do que era, apesar da gente achar que não. Da gente achar que não. Mas se a gente olhar todos esses companheiros que criam tantos tumultos na face da Terra, se a gente começar a olhar que eles são companheiros que são tão amados por Deus como nós somos, que eles estão equivocados em relação a isso, e se a gente começar a direcionar as nossas preces, o nosso carinho, o nosso amor, para que eles possam se deixar tocar por esse sentimento e modificar a maneira como eles se comportam diante do mundo, a gente está ajudando esse planeta. Porque ele só vai passar para a regeneração quando todo mundo conseguir compreender o que é o amar. O Haroldo Dutra diz, e que fala numa das palestras dele, ele fala o seguinte: enquanto nesse planeta tiver uma pessoa passando fome, padecendo pela fome, ele não consegue se transformar. Porque ele precisa de que as pessoas se unam em torno daquele que está passando a fome, para que possa amenizar a sua fome, para que esse planeta possa estender, e a gente não vai estendendo a nossa capacidade de amar, nas grandes catástrofes, a gente não vai estendendo a nossa capacidade de amar, nas grandes catástrofes, as pessoas se unem em torno daquele evento e se propõem a ajudar a cozinhar, a levar alimento, a levar água, a levar roupas, a levar uma série de coisas para ajudar aquela população que está sofrendo com aquele problema. O que é isso? É o amor, que tá, muitas vezes é latente lá dentro da gente. Está que nem uma sementinha. Você pega uma sementinha de feijão, pega um feijão, se vocês têm facilidade de pegar, encontrar o feijão aí, ou milho, qualquer coisa. Sabe aquela experiência de escola, que você pega uma tampinha, um pirizinho, bota algodão, deixa aquele algodão bem molhadinho, bota lá a semente do feijão, o grão do feijão, o grão do milho, e vai molhando, e aquela semente que estava seca ali, de repente, ela vai absorvendo aquela umidade, ela vai germinando, então sai aquele brotinho, sai uma folhinha, sai outra folhinha, e ela vai está latente ali um pé de feijão. Se eu pegar aquela semente, fizer uma sementeira e plantar, colocar na terra, eu vou ter aquele vegetal comigo. Assim é o amor em cada um de nós. Ele está latente, porque nós somos criados por amor. Nós somos criados pelo amor, por amor e para amar. Então, ele está latente dentro da gente. A gente só precisa deixar ele desabrochar. É pegar esse algodãozinho, beber esse algodãozinho, bastante água. É o nosso exercício de 1 minuto de amor. Hoje eu vou beber meu algodão em água de amor, né? E vou tentar 1 minuto compreender a dificuldade do meu próximo. Amanhã 1 minuto e meio, outro dia 1 minuto, 2 minutos. A gente vai regando, né? A nossa água é a água do sentimento. A gente vai regando para que ele possa se fortalecer um pouquinho. Está na hora, Juliana? Para agora, eu posso continuar mais um pouco? Vânia, se você quiser finalizar, que daí a gente. Agora é 8h20, 5h20 aí, né? Isso, 5h19. isso. Por uns 2 minutinhos só para finalizar, fica tranquila. 2 minutinhos só para terminar? Eu deixo Isso. para finalizar com 2 minutinhos, faltando 2 minutos para terminar. Não, se quiser, se você já quiser começar a finalizar, Tá legal, tá. Então a gente vai então finalizando com isso, né? Com essa mensagem, né? Desse sentimento que a gente tem dentro da gente. Claro que tem. Deus não nos criou, como é que se diz assim, refratário ao amor. Ele não nos criou refratário ao amor. Nós somos uma criação de amor. Então, esse amor está latente dentro da gente. A gente só precisa trabalhar ele um pouquinho com carinho, com atenção, com benevolência, com paciência, com tolerância, com a gente. A gente precisa ter tolerância com a gente. Essa coisa. Eu não consigo esse tempo todo, consegue metade. A gente precisa ter essa tolerância com a gente. Porque se a gente não tem essa tolerância com a gente, esse amor que a gente vai dedicar ao outro
É simples instrumento, é simples elemento de superfície. Não é um elemento que está sendo trabalhado lá dentro da gente, né? Então, que a gente possa ficar com essa mensagem, né? A mensagem do amor, a mensagem que a gente deve cultivar esse amor dentro da gente. Deve não, né? Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o amor convém, né? O amor convém a gente cultivar dentro da gente. Tá bom, meus queridos? Beijo imenso em cada coração, um prazer muito grande estar com vocês. E como eu falei para a Juliana, estou à disposição de vocês sempre que precisarem, sem problema algum. Tenho meu contato, sem problema algum. Tá bom? Beijaço, um beijaço carioca, cheio de calor, que hoje no Rio está 38 graus. Então, um beijo carioca, cheio de calor para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Vani. Que calor, hein? Que beijo Tá cheio de calor. quente? Tá Meu quente. Deus. Eu tô aqui só imaginando o que é 38 graus na vida de... Verão do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, forno Ah, carioca. Eu digo que o Rio de Janeiro é um forno pré-aquecido, sabe na receita quando manda assim pré-aquecer o forno, colocar o prato para assar? Eu digo que o Rio de Janeiro é esse forno pré-aquecido. gente, meu Deus. Ai, que saudade. Que saudade. Vani, queria agradecer do fundo do coração. Acho que, assim, ainda mais no tempo que a gente está vivendo agora, né? Com tanta coisa acontecendo, uma palavra Sim, sim. que vem trazer, falar de amor, acalenta os corações, né? Que não é só de coisas ruins que os dias atuais se vivem, tem muita coisa boa acontecendo também. Obviamente que a gente tem que, né, tá com os olhos e também o coração aberto para enxergar as dificuldades que a gente está. Isso, isso. Mas falar de amor é muito bom, que nos dá esperança, porque a esperança existe, né? E a Sim, gente no dia a dia, na nossa evolução, nesse gesto de amor seu mesmo, de vir trazer todo esse carinho pra gente, com a palestra. E o amor é uma coisa, não tem, acho que não tem maneira melhor do que passar para frente o gesto do que receber. Se a gente recebe amor, a gente se sente tão bem que a gente fala, nossa, eu quero fazer isso também para alguém, eu quero ser essa pessoa boa que veio aqui fazer algo bom, me dar amor. Então, daí você faz para o próximo, é uma corrente, né? E muito obrigada, Vânia, realmente do fundo do coração. Espero que você aproveite bem aí o calor do Rio. Aproveite para nós aqui, que está muito frio, meu Deus, está muito frio aqui. É, como eu disse, está super convidada para as próximas semanas, para os próximos, a gente vai conversando aí, vai ajeitando, né, com a agenda certinho. E é isso, eu vou parar aqui a gravação agora. Cadê a gravação? Tá?